Hoje o foco é uma gigante do setor de shoppings no Brasil, a Allos, que na bolsa tem o código ALOS3. Isso. E o que nos motivou a investigar foi uma notícia que realmente fez o mercado levantar as sobrancelhas. A empresa sinalizou uma nova política que pode praticamente triplicar seus dividendos mensais até 2026. Exato, e a nossa missão aqui é ir além da manchete, né? A promessa é tentadora, mas o que sustenta ela? Vamos mergulhar na saúde financeira da empresa, na estratégia que ela tem adotado e, claro, na pergunta de $1 milhão. Essa projeção de dividendos é um sinal de força sustentável ou existe algum asterisco que precise ser lido com lupa? A ideia é separar o fato da empolgação. Ok, vamos desvendar isso. E para começar, acho que a gente precisa entender quem é a Allos. Ela não surgiu do nada, certo? Não mesmo. A história dela é fundamental para entender a escala que ela tem hoje. A Allos é, na verdade, um quebra-cabeça montado com peças muito grandes do setor. Como assim? Ela é o resultado da fusão da BR Malls, que abriu seu capital lá em 2007, com a Alliance, de 2010, e a Sonai, de 2011. Essa nova marca, Allos, foi consolidada só recentemente em agosto de 2023. Então é uma gigante que nasceu da união de outras gigantes. E em termos de números, o que isso representa hoje? E quando a gente olha os números, a escala é, assim, absurda. Estamos falando de um portfólio de 55 shoppings, sendo que 45 são próprios ou controlados diretamente pela empresa. 45? Isso se traduz em R$ 46 bilhões em vendas totais anuais, 15 mil lojas operando sob seu teto e um fluxo de 16 milhões de visitantes únicos. É uma presença massiva no varejo físico brasileiro. Impressionante. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é quem está no comando. Quem são os donos? Isso diz muito sobre a estratégia, não? Com certeza. E aqui a composição acionária é bem interessante. Temos um fundo de pensão canadense com quase 14% das ações. E o que isso significa na prática? Olha, geralmente esses fundos são investidores de longuíssimo prazo. Eles não estão preocupados com o resultado do próximo trimestre, mas sim com a sustentabilidade do negócio daqui a 10, 20 anos. Isso dá uma estabilidade enorme para a gestão focar na estratégia, sem a pressão do mercado por resultados imediatos. Faz todo sentido. É o chamado dinheiro paciente. E além do fundo, quem mais está lá? Temos também Renato Rick, uma figura quase lendária no setor, fundador da Alliance Sonai, com mais de 40 anos de experiência. Ele detém 3,5%. Ah, claro. Ele não é um aventureiro, é alguém que ajudou a construir o setor no Brasil. E para completar, um outro grupo internacional que administra mais de 200 shoppings em 12 países tem quase 7%. Ou seja, a governança está nas mãos de gente que entende profundamente desse mercado. Certo, o pedigree é forte. Agora, aqui é onde a história fica realmente interessante para mim. Nossos estudos mostram algo que parece ir contra a lógica. Em 2017, a Allos e seus dois principais concorrentes, que a gente pode supor que sejam Iguatemi e Multiplan, tinham juntos 73 shoppings. Hoje, a Allos sozinha tem 45. Houve uma redução de ativos no mercado consolidado, mas os resultados dela melhoraram. Como se faz mais com menos? Essa é a chave da estratégia deles. É um foco, assim, obsessivo em qualidade. A empresa passou por um processo intenso de desinvestimentos nos últimos anos. Desinvestimentos? Vendendo shoppings? Isso. Eles venderam participações em shoppings que eram menos estratégicos, que não eram líderes em suas regiões, ou que simplesmente não geravam tanto valor quanto os ativos principais do portfólio. Ok. Essa ideia de enxugar a operação soa bem, mas sempre tem um risco, né? Ao vender shoppings, eles não poderiam estar perdendo presença de mercado ou futuras oportunidades de crescimento nessas regiões que abandonaram? É uma preocupação válida, mas a aposta deles foi outra. Mais do que focar no que importa, eles aumentaram a densidade de qualidade do portfólio. Densidade de qualidade, gostei do termo. Eles trocaram vários ativos nota 6 ou 7 por um foco total nos seus ativos nota 9 e 10. O resultado é que a média de qualidade do todo subiu drasticamente.
Eles não estão mais no jogo da quantidade, mas sim no jogo da rentabilidade por metro quadrado. Uma aposta em ser o melhor, não necessariamente o maior em número de unidades. E os números comprovam que essa estratégia deu certo, porque no papel é uma bela tese. Totalmente. E os dados são gritantes. As vendas por metro quadrado da Allos cresceram 45% nos últimos 5 anos. 45%? 45%. Para colocar em perspectiva, o principal concorrente dela cresceu apenas 3,9% no mesmo período. A diferença de performance é brutal. Uau! 45% contra menos de 4%. Isso é quase outro esporte. Exatamente. E não para por aí. A receita operacional líquida por metro quadrado, que é uma métrica ainda mais importante, Certo. subiu 62% para a Allos nesse período, contra 50% do concorrente. E desde 2021, o crescimento de vendas da empresa foi de 51%, mais que o dobro dos 25% de crescimento do setor como um todo. Nossa. Eles não estão só crescendo, estão roubando o mercado e sendo muito mais eficientes com os ativos que decidiram manter. Ok. O cenário que você pinta é de uma empresa líder se tornando mais eficiente e superando a concorrência de longe, inclusive a internacional. Um estudo comparativo que vimos, com pares dos Estados Unidos e do Chile, mostrou que a geração de caixa operacional por ação da Allos cresceu 54% em termos reais desde 2017. Isso. Enquanto o par chileno cresceu 25% e o americano caiu 10%. Exato. A lógica mais básica do mercado diria que a ação deveria ter decolado. Seria a expectativa natural de qualquer investidor. Bons resultados operacionais deveriam, em tese, se refletir num preço de ação maior. Mas o que aconteceu com a Allos é o grande quebra-cabeça. E o que aconteceu? De julho de 2018 para cá, a performance da ação foi praticamente zero, ficou de lado. Enquanto isso, concorrentes com resultados operacionais piores viram suas ações terem uma valorização positiva. Isso é muito estranho. É quase como um time que ganha todos os jogos, mas ninguém vai ao estádio. Fica aquela sensação de que o público ainda não comprou a ideia, mesmo com os resultados em campo. Qual a explicação para isso? Essa é a grande questão. Por que o mercado não precificou essa melhora toda? Podemos especular. Talvez seja um receio macroeconômico geral com o Brasil, que afeta a percepção de risco. Talvez seja uma ressaca da pandemia, onde o mercado ainda vê o setor de shoppings com desconfiança, mesmo com a recuperação forte. Pode ser. Ou, quem sabe, o mercado simplesmente ainda não digeriu a complexidade da fusão e da transformação que a empresa fez. O fato é que existe uma desconexão muito clara entre a performance da empresa e a performance da ação. E essa desconexão sugere que ela pode estar barata em relação aos seus pares. Se a gente olhar para os múltiplos, sim, usando um indicador comum para o setor, que é o preço da ação dividido pela geração de caixa operacional, a Allos negocia um múltiplo de 8,7 vezes. 8,7. Enquanto seus pares brasileiros com performance inferior em várias métricas que a gente citou estão na faixa de 13 a 14 vezes. A diferença é muito grande. Pelos números, ela parece ser uma das mais baratas do setor, não só no Brasil, mas também quando comparada a empresas de fora. Essa performance toda é impressionante, mas sempre que vejo uma empresa crescendo e investindo assim, uma luz amarela acende na minha cabeça. E a dívida? Eles não se alavancaram demais para conseguir esses resultados? Ótimo ponto. Porque uma boa história operacional pode ser destruída por um balanço fraco. Mas não é o caso aqui. A estrutura de capital é outro ponto forte. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre o EBITDA, são parêntese. EBITDA é basicamente uma medida da geração de caixa da empresa antes de descontar juros, impostos e outras coisas, certo? Uma forma de ver o potencial operacional bruto. Exatamente, é um bom termômetro da saúde operacional. E a alavancagem por essa medida está em 1,7 vezes, um nível considerado muito confortável e saudável para o setor. Ok.
Além disso, eles têm uma posição de caixa bem gorda, cerca de 3 bilhões de reais. E o cronograma de pagamentos, não adianta ter pouca dívida se ela vence toda manhã. E esse é outro ponto crucial de tranquilidade. A empresa quase não tem dívidas relevantes para pagar até o ano de 2027. O grosso do vencimento, uma parcela mais pesada, está concentrado só para 2028. Nossa, tem tempo. Isso dá um fôlego gigantesco para a gestão, permitindo que eles executem a estratégia e remunerem os acionistas sem se preocupar com pressão de caixa no curto e médio prazo. E dentro dessa dívida tem um detalhe que, no contexto do Brasil, é quase um superpoder, não é? Sim, é um gatilho muito poderoso. De acordo com as informações da empresa, 98% da dívida está atrelada ao CDI, com um custo médio de CDI mais 0,7% ao ano. O que isso significa na prática? Na prática, significa que cada vez que o Banco Central corta a taxa Selic, a despesa financeira da empresa cai na mesma hora, automaticamente. É um ganho direto na veia. Menos juros, mais lucro no fim do dia. É mais do que isso, é um ganho duplo. Primeiro, como você disse, reduz o custo financeiro, o que aumenta o lucro e libera mais caixa. Certo? Segundo, juros mais baixos tendem a aquecer a economia. O consumo das famílias aumenta, o que impulsiona as vendas dos lojistas e, por tabela, a receita da Allos com aluguéis. É um cenário onde a empresa pode ganhar tanto na linha de receita quanto na de despesa. Ok, o cenário está montado. Empresa líder, eficiente, barata, com dívida controlada e posicionada para ganhar com a queda de juros. E tudo isso nos traz de volta a notícia que deu início a essa conversa. A grande notícia. A promessa de dividendos que podem saltar de 10 centavos por ação por mês para algo entre 29 e 33 centavos ao longo de 2026. É um anúncio muito forte que, obviamente, sacudiu o mercado. Vamos traduzir isso em rentabilidade. Se a gente pegar o meio do caminho, uns 30 centavos por mês, estamos falando de R$ 3,60 por ação no ano. Com a ação negociada hoje na casa dos 27, 28 reais, isso daria um dividendo yield, ou seja, um retorno em dividendos de aproximadamente 13%. 13%. Isso é um rendimento de renda fixa de primeiríssima linha, mas vindo de uma ação. É altíssimo. Mesmo no piso da projeção, com 29 centavos, o yield ficaria em torno de 12%. De qualquer forma, colocaria a Allos no panteão das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, competindo de igual para igual com setores que são famosos por isso, como elétricas e bancos. Então, chegamos ao ponto crucial. Qual é o pulo do gato? Parece bom demais para ser verdade. De onde vem todo esse dinheiro? E aqui está o ponto de cautela fundamental que precisa ser muito bem compreendido. Uma parte relevante desse dividendo projetado é classificada como extraordinária. Extraordinário. Ela vem justamente daqueles desinvestimentos que mencionamos, ou seja, da venda de shoppings que a empresa fez nos últimos anos. Então não é um dinheiro que vem 100% da operação do dia a dia, do aluguel das lojas. Exatamente. A empresa está, em parte, devolvendo aos acionistas o capital que ela levantou vendendo ativos. Isso é uma gestão de capital inteligente. Mas significa que esse pagamento nesse patamar não vai se repetir para sempre. Certo. É muito provável que, em 2027, quando esse dinheiro das vendas já tiver sido distribuído, o dividendo caia para um nível mais normalizado, sustentado apenas pela geração de caixa da operação, algo talvez na casa dos 5% a 6% de yield. Isso muda tudo. O alerta, então, é para quem olha apenas para o yield gigante de curto prazo. Precisamente. O risco é alguém comprar ação esperando receber 13% de retorno ao ano para sempre e levar um susto quando o valor cair pela metade no ano seguinte. É preciso entender a origem do dinheiro. Entendi. O dividendo de 2026 é real e projetado, mas ele tem essa composição mista. A tese de investimento aqui talvez não seja apenas o dividendo em si, mas a combinação desse dividendo poupudo no curto prazo com a possibilidade de o mercado finalmente acordar e reavaliar o preço da ação. Então, para amarrar tudo, temos uma empresa líder de setor com uma gestão que se provou muito eficiente ao focar em qualidade,
A saúde financeira é sólida, a dívida é controlada e ela está bem posicionada para se beneficiar da queda de juros. E, pelos múltiplos, parece negociada com um desconto significativo em relação a seus pares. Essa é a fotografia completa. E a promessa de dividendos altíssimos em 2026 funciona como um catalisador, uma cereja no bolo, mas com aquele aviso importante de que é um evento parcialmente extraordinário. Isso não tira o mérito, pelo contrário, mas é um detalhe crucial. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Qual seria? Considerando que o mercado parece ter ignorado a melhora operacional da empresa por anos, a grande questão não é apenas se o dividendo de 2026 será pago. A pergunta mais profunda é: o que vai acontecer com o preço da ação quando o mercado mais amplo finalmente perceber essa aparente discrepância entre o valor que a empresa gera e o preço pelo qual ela é negociada hoje? O dividendo pode ser apenas o gatilho que força essa redescoberta. Uma excelente pergunta para se ter em mente. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!